Olá, turma do 4º ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje vamos ter aula de História, tá? Mas antes de iniciar, certifique se você está num lugar tranquilo, um lugar arejado, sente-se corretamente, apoie a coluna direitinho na cadeira, tá? Pegue material, caderno, lápis, caneta para alguma anotação, se for preciso, ok? Então, hoje nós vamos para o nosso volume 2, turma, e vamos no primeiro capítulo, tá? Capítulo número 1. E vamos falar de que hoje? Vamos falar sobre as primeiras trocas comerciais, tá? A origem do comércio. Primeiro vamos ver o que é o comércio. Comércio é uma atividade de trocar, né, turma? Vender ou comprar um produto ou uma mercadoria. Hoje, quando nós precisamos ou desejamos comprar algo, podemos ir à feira, aos supermercados, a lojas, shoppings, panificadoras, mas isso, e a gente pode também usar a internet, né, turma? Temos também as lojas virtuais, tá? E para pagar um produto, nós usamos o dinheiro, o cheque, o cartão. Ou seja, a maneira como as trocas comerciais são feitas, elas passaram por muitas mudanças ao longo do tempo. Há cerca de 10 mil anos, os primeiros grupos a produzir, a plantarem, eles faziam isso apenas para garantir a sua sobrevivência. Os produtos, quando eles plantavam, que já estavam em excesso, né, que é o que nós chamamos de excedentes, então era esse excedente que passou-se a usar como troca, né, em outros produtos. Então, à medida que essas técnicas agrícolas se aperfeiçoavam, a produção foi aumentando de uma certa forma que já estava se estragando, né? Então, para evitar o desperdício, o homem começou a fazer as trocas, tá? Com grupos familiares vizinhos. A atividade comercial, ela nem existiu sempre, né? Como diz aí a pergunta. Ela sempre existiu? Antes, quando o homem era nômade, não existiam ainda essas trocas comerciais. Elas só passaram a existir, como eu falei agora há pouco, quando o homem começou a produzir, né, além do necessário para o seu consumo. Então, esse excedente, essas sobras, eles começaram a trocar com os vizinhos para evitar o desperdício, porque a produção era só para a sua subsistência. Então, começaram-se as trocas diretas, né? Trocava-se um produto por outro. Então, nessa época ainda, quando eles iniciaram essas trocas comerciais, esses produtos eles não tinham um valor específico. Eles trocavam apenas um produto no outro, ok? Que eram chamados de trocas diretas, tá? Isso significava que um grupo familiar que produzia mais cereais, por exemplo, eles eram capazes de trocar com outros, para não se estragar. Então, outro grupo que tivesse mais produtos, ou outro produto além do cereal, eles faziam essa troca. O que era que eles trocavam na época? Eles trocavam lentilha, eles trocavam frutas, pele de animais. Então, eram muitos produtos que eles faziam essa troca, que era chamado de troca direta. Essa troca direta é o que nós conhecemos por escambo, tá, turma? Com o desenvolvimento dos grupos, né, de pessoas, começaram a existir muitas mercadorias. E essas trocas, elas começaram a ficar difíceis, tá? Não estava sendo uma troca justa, um produto no outro, aquela troca direta. Então, novas relações e novos produtos começaram a surgir. O surgimento de uma produção agrícola voltada para o comércio favoreceu muito o aumento dessas trocas. Então, nesse período, foram produzidos também ferramentas, utensílios de cerâmica, vestimentas, também passaram a ser produzidos com esse objetivo. Qual era o objetivo? O objetivo da troca. Depois foram surgindo trocas, né, e valores. Aos poucos, esses grupos, eles passaram a estabelecer valores diferentes para cada tipo de produto. Ora, eles começaram a pensar assim: poxa, eu gasto um tempo para produzir esse tempo, enquanto que outro tempo era curto. Por exemplo, trocar lentilha em peixe. O tempo de preparo para plantar e colher a lentilha era um tempo muito demorado. Já o peixe era rápido, ia lá, pescou e pronto.
Então o homem começou a perceber que essas trocas de um produto no outro não estava sendo uma troca justa. Se uma atividade ou um produto necessitava de certa quantidade de tempo de trabalho, cada um deles ia ter um valor específico. Então o homem, com a sua inteligência, começou a perceber isso. Então surgiu a partir daí as moedas mercadorias, ou seja, nos quais essas mercadorias elas passaram a ter um valor específico. Na época, o gado e o sal foram os exemplos principais. Por que o gado e o sal? Porque o sal era um produto raro na época. E o gado, porque o gado do leite, do derivado, da pele, vendia a pele do animal, a carne era trocada, os derivados do leite, né, o queijo, margarina, coalhada, ou seja, a vaca era um produto muito especial naquela época. Então o gado e o sal eram os produtos muito cultivados. E até deu origem, né, gente? O sal, ele deu origem a uma palavra que nós usamos no nosso dia a dia, que é a palavra salário, tá? Essas moedas, o sal e o gado, eles se tornaram tão importantes, que deram origem a essas palavras. Pecus, que vem de pecúnia, que significa dinheiro, tá? A partir daí, já houve o surgimento da moeda. Então, aquelas trocas comerciais, elas deixaram de ser diretas, de um produto por outro, e cada produto passou a ter um valor correspondente a um valor determinado, de acordo com a moeda. Então, o produto, naquela época, ele era considerado uma moeda, tá? Aí vem o surgimento das primeiras moedas. Como foi que surgiram essas primeiras moedas, tá? Antes, as primeiras moedas elas eram feitas de madeiras, tá? Depois de pedra, só depois de muito tempo que foi feita as moedas de metal. E no século 7 a.C., começaram a surgir, sim, as primeiras moedas que são parecidas com a que nós usamos hoje. Ou seja, as trocas comerciais, como vocês viram, elas passaram, né, por um processo ao longo dos anos, tá? Então, o comércio, ele surgiu, não surgiu de um dia para a noite. Ele surgiu como? Só relembrando, ele surgiu da necessidade de evitar o desperdício. Quando um grupo produzia mais do excesso, porque quando eles começaram a dominar as técnicas agrícolas, né, essa produção aumentou muito a produção. Então, para evitar o excedente, é que iniciou o comércio. Então, o nosso comércio começou lá quando os homens deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários e dominar a agricultura. Ok, turma? Então, em casa, vocês vão responder as páginas 133, 135, a 137, 139, aí você vai pular lá para aquela parte que é o que você aprendeu, tá? A 270, 271, ok, turma? Então, responda as páginas direitinho. Na próxima aula, nós iremos fazer a correção dessas páginas, ok? Então, era isso. Fique em casa, fique em paz e fique com Deus.